Glórias a Deus. Vamos para mais uma live. E nesta tarde nós iremos falar sobre um assunto bem polêmico dentre a humanidade. E o assunto vem trazer perguntas e a Bíblia responde. E a pergunta é: pastor, em Gênesis 6:6 diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Já em Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estes dois versículos não estão realmente contradizendo. A pergunta, meu querido, minha querida, que foi feita, haja resposta. Ou seja, haverá resposta para que entendemos que a Bíblia não existe discordância no versículo e concordância em outro versículo. Ou seja, a Bíblia ela não é metafórica. Hoje Deus diz uma coisa e amanhã Deus torna a dizer a mesma coisa, só que com sentido diferente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Para que venhamos compreender estes dois versículos que parece mesmo ser contraditório, mas não é. Existe intelectualidade para que nós possamos interpretá-lo de uma forma eficaz. E para que isso venha a acontecer, temos que pedir discernimento para o Senhor. E o discernimento que o Senhor nos entrega é este. Vamos ler o versículo. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Estes dois versículos, de cara, entendemos que tem uma simples diferenciação de um versículo para outro. E muitos entendem que este versículo está contradizendo com outro versículo. Mas não está contradizendo. Há perguntas que a Bíblia mesmo faz com que venhamos a questionar. Mas só que a mesma Bíblia que nos faz a questionar, nos dá resposta. E a resposta do livro de Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra por causa do pecado que o homem veio a cometer a partir do momento em que Deus fez ele e colocou ele no jardim. Ele pecou, transgrediu a lei do Senhor. Deus se arrependeu porque a humanidade veio se alastrando diante de um pecado que alastra, que queima como fogo devorador. A explicação do versículo 19, capítulo 23 do livro de Números, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está claramente na parte B do versículo respondendo à pergunta. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Ele não é homem para que minta, ou seja, não é Deus para que minta e nem filho do homem para que se arrependa.
Tudo que ele fala, ele cumpre. Tudo que ele diz, ele faz. Deus não é homem para que minta. Significa Deus, o nosso soberano Pai celestial, Senhor dos exércitos. Ele está dizendo que ele não mente. A pessoa de Deus, Deus, Criador dos céus e da terra, não mente. Ele está dizendo na sua palavra que ele é santo, fiel, verdadeiro, cheio de fidelidade e não mente. E a Bíblia, na parte B do versículo, nem filho do homem para que se arrependa, está apontando para Jesus. Nós sabemos que existe trindade, nós cremos na trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se resume em Deus. E então, nem filho do homem para que se arrependa, está voltado para Jesus Cristo. Deus, ele não é Deus para que minta. Jesus não é filho do homem para que se arrependa. Quem é filho do homem? A Bíblia diz que virá sobre as nuvens o Filho do homem, Jesus. Está uma palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É no sentido metafórico, ou seja, falando entre duas pessoas, entre Deus e Jesus, Deus Pai e Deus Filho. Deus não é homem para que minta, Jesus não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Esta é a resposta para uma pergunta que às vezes é difícil de responder, mas a Bíblia nos dá a resposta. Deus, Pai da eternidade, o Senhor dos exércitos, ele não é Deus para que minta. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele não é filho do homem para que se arrependa. A Bíblia, ela nos fala que Jesus Cristo é filho do homem, filho de Deus. Quando Jesus Cristo, ele sabia que ia partir desta vida para outra, ele foi para um lugar chamado Monte das Oliveiras, orar em secreto. E por 3 vezes ele orava da mesma forma, dizendo: Pai, se for possível, tire de mim este cálice. Jesus Cristo estava ali atribuindo uma palavra, vamos dizer que metafórica, de um arrependimento. Mas ele, no mesmo momento em que ele conhece que ele não é filho do homem para que se arrependa, o que é que ele fez? Ele disse: Pai, cumpra em mim a tua vontade. Por isso que o versículo de Gênesis 6 e o versículo de Números 23, 19 parece ser contraditório, mas exige uma experiência de intelectualidade para que nós possamos resumi-lo, estes 2 versículos, e unificá-lo para que nós possamos compreender. E este versículo não está contradizendo Gênesis contra Números de forma alguma. É possível que nós venhamos a adquirir entendimento, e esse entendimento é de Deus, para que nós possamos resumidamente explicar para os demais irmãos. Se você tem uma pergunta difícil, que às vezes você não sabe responder, que às vezes você pergunta para alguém e alguém não sabe lhe dar resposta, você pode curtir este vídeo, compartilhar este vídeo, e também pode ao mesmo tempo comentar e perguntar algum versículo que você não entendeu, e nós iremos tirar as conclusões, nós iremos tirar dúvidas e concluir diante da palavra de Deus o que Deus realmente quer para conosco.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.